O museu, o testamento e a primeira fissuras e a história tocar você, inscreva-se no destino do amor e conte de qual cidade está nos ouvindo. Seu comentário ajuda esta narrativa a chegar a mais pessoas. Agora feche a porta do dia, porque vamos entrar em salas onde o silêncio guarda conversas que não cabem em voz alta. Clara Moretti atravessou o saguão do Museu de Arte e Patrimônio, segurando a pasta dura como quem protege um relicário. O piso de mármore devolvia passos com uma educação antiga, e o ar tinha aquele cheiro que ela amava. Mistura de goma laca, cola de pele de coelho, madeira respirada por séculos e um quase nada de poeira de douramento. Em salas que turistas mal olhavam, a cidade guardava uma parte de si. E era ali, nesse território de detalhes, que Clara se sentia inteira, não porque quisesse desaparecer no ofício, mas porque pela primeira vez alguém precisava exatamente da sua forma de ver. No laboratório de restauro, os pincéis, como soldados de um exército pequeno e disciplinado, esperavam nas bandejas. As lâminas, sob microscópio, refletiam um mundo de trincas e veios invisíveis a olho nu. O painel que ela avaliaria naquela manhã havia sobrevivido a 3 mudanças de endereço e a uma enchente antiga. Guardava rachaduras como rugas honestas. O coordenador repetiu o pedido. O patrono anônimo pediu um relatório sobre estabilização estrutural e reintegração cromática mínima. Ele prefere conservação a espetáculo. Clara sorriu para dentro. Alguém que entendia. Pergunte se o patrono aceita que as lacunas permaneçam visíveis, com veladuras leves. A obra não precisa fingir juventude. O coordenador assentiu anotando e saiu apressado ao chamado da curadora. Clara calçou as luvas, respirou, aproximou a mão da madeira sem tocá-la de início. Era uma liturgia íntima, reconhecer a obra antes de intervir. Nesse gesto havia uma ética que ela aprendera com a professora de materiais. Antes de mexer em qualquer coisa, diga silenciosamente: eu reconheço o que você já é. Só então o pincel encostou. A ponta, úmida de solução aquosa, tangenciou a superfície com a leveza de quem não tem ambição de aparecer na foto final. Naquele mesmo edifício, um homem esperava que o diretor terminasse uma ligação. Terno escuro, relógio que marcava compromissos e pressa, olhar que media salas, pesos e consequências. O diretor desligou e sorriu com reverência. Rafael, obrigado por vir. Sei que prefere o anonimato, mas continuo preferindo. Ele cortou sem grosseria. Só vim ver com os próprios olhos o que eu assino de longe. Rafael Monteiro caminhou sem estardalhaço pelo corredor, onde turistas não entram, acompanhando o diretor pelas janelas de vidro que revelavam o laboratório. Viu mesas organizadas, fichas de documentação caligrafadas, paletas de teste com variações de transparência. Viu uma moça em silêncio, concentrada, inclinada sobre um painel de madeira. Não sabia o nome. Guardou a imagem. No caminho de volta, o diretor comentou em tom de confidência a pressão constante dos doadores estrelares por placas e selfies. Temos poucos que doam por amor à coisa em si. Você é um deles. Rafael respondeu com um gesto mínimo, o índice batendo no punho do relógio, como quem lembra a si mesmo de que tempo é o único recurso que não se fabrica. E que ele, ironicamente, gastava quase todo distante de onde a vida de verdade acontece. Fico feliz por manter isso vivo, disse sincero. Museu não é sala de troféus, é casa de memória. O diretor sorriu. Se toda a gente grande pensasse assim, a cidade do lado de fora era outra. Ruídos, telas, demandas. No alto da avenida, um prédio espelhado guardava o coração da Monteiro Engenharia em Patrimônio. Lá os corredores eram revestidos de projetos. Numa parede, maquetes de retrofit disputavam espaço com plantas de torres contemporâneas. No andar do conselho, a madeira era impecável. O café preciso, as agendas impiedosas. Na mesa principal, descansava uma pasta vermelha que não saía de cena desde a morte do fundador, o testamento do avô. Nele, numa página que Rafael conhecia de cor, lia-se a cláusula que lhe queimava o sono. Para assegurar continuidade responsável e estabilidade de imagem, o presidente executivo deverá estar casado até completar 36 anos. Não cumprida a condição, o controle será transferido ao Conselho Curador da Fundação Monteiro, nos termos... O parágrafo seguia com linguagem jurídica e sublinhados do próprio velho em tinta azul.
O espírito da coisa, porém, cabia numa frase seca. Ou Rafael casava, ou a cadeira não seria dele. Helena Monteiro entrou na sala com a pasta, como quem impunha a tradição. Elegante, em tudo coerente com a imagem que fazia de si, ela pousou o documento sobre a mesa. Você sabe o que está em jogo, disse sem perder o tom de quem pronuncia o óbvio com uma ponta de prazer. Rafael fitou a janela. Não queria brigar. Não ainda. Eu sei, tia. Seu avô acreditava que uma empresa familiar só aguenta a tempestade com lastro doméstico. Tempestade não se dissipa com aliança, ele rebateu cansado. Dissipa-se com transparência, governança e gente boa. Helena apertou os lábios. Transparência não é uma virtude que a imprensa nos concede gratuitamente quando decide que você é um solteiro empedernido. Você precisa resolver isso. Eu vou resolver, disse. E naquele segundo não era bravata. Era uma promessa que o punho do relógio reforçou com um toque involuntário. Otto Cunha, o CFO, chegou 15 minutos depois com gráficos que pareciam sempre mais felizes quando apontavam para cortes. Aproveitando o ensejo, disse, projeto uma venda. Alienar parte do patrimônio cultural improdutivo, o museu, a fundação, e deslocar capital para um pipeline robusto em... Rafael cortou com uma mão só. Museu não está à venda. Otto sorriu com um pudor falso. Nenhum ativo é sagrado quando a alocação é ruim. Esse é, Rafael respondeu seco. Otto recuou meio passo, anotou algo e guardou para si a observação que viraria munição. O rapaz está romântico. Foi nesse momento que Helena mirou uma outra direção. Aliás, ouvi dizer que você tem aparecido por lá, comentou casual. Às vezes, Rafael admitiu. Achei que devia conhecer com os olhos o que sustento com números. Conhecer com os olhos é o começo de se perder, murmurou Helena. E se havia ironia, havia também um alerta. Não confie onde a planilha não alcança. Dias depois, Rafael voltou ao museu sem comitiva e sem diretor. Quis ver o laboratório de novo, desta vez por trás de uma vitrine discreta, e viu na mesma mesa a mesma moça, agora debruçada sobre um caderno espiral, desenhando com lápis duro uma ampliação de craquelas para planejar uma reintegração. Ele não sabia, mas a paz de quem trabalha de verdade reabaixa a pressa de quem manda demais. Ficou ali mais do que o horário lhe permitia, até que um ruído na sala vizinha o chamou. Era uma apresentação para novos monitores e voluntários. Pode entrar, disse uma voz amigável. É apresentação aberta. Sentou-se ao fundo. Ouviu falar de acervo, de políticas de conservação preventiva. Ao final, alguém levantou a mão. Um doador de fala larga e gravata com desenho de cavalos. Tenho feito contribuições substanciais e me parece óbvio que precisamos de uma ala com meu nome. Totens digitais em cada canto para modernizar isso e simplificar esse excesso de regras. O público gosta de tocar. Um silêncio desconfortável se instalou. A curadora agradeceu a generosidade. Explicou que as regras existiam por razões técnicas, que totens seriam discutidos. O homem insistiu. Regra demais mata o fluxo. Foi então que Clara, que havia ficado discretamente ao lado da mesa, pediu a palavra. Não elevou a voz, não perdeu a delicadeza. Com licença, eu entendo a vontade de ver seu nome brilhando em algo que ama. Mas regra aqui é amor também. Sem regra, a mão retira pigmento. Sem regra, o suor corrompe verniz. Sem regra, a experiência vira parque de diversões. E o senhor vai me desculpar. Modernizar não é colocar TV em todo canto. É ensinar a olhar, ensinar a ver o que não se via. O homem torceu a boca. E quem paga por essa poesia? Ela sorriu de leve. Quem entendeu que memória dá lucro de um jeito que a planilha não mede? A frase pousou no fundo da sala como um pássaro. Rafael inclinou a cabeça. E uma parte do seu mundo, acostumada a valores cambiais, sentiu inveja da precisão daquela moeda que não se conta, se reconhece. Foi ali que ele tomou a decisão que vinha contornando. Não por impulso romântico, mas por uma inevitabilidade dura. O relógio andava. Precisava de uma esposa. Sabia que podia chamar algum relacionamento antigo, compor um arranjo com alguém do mesmo circuito social, ou mesmo aceitar uma das apresentações discretas que Helena vivia insinuando. Mas as alternativas coloridas em PowerPoint repentinamente pareceram pobres.
E a moça que falara sobre ensinar a ver permanecia, de algum modo, ao alcance do pensamento, não como vitrine, mas como régua. Rafael acionou o diretor da fundação. Queria convidar Clara para uma conversa sobre a expansão de um programa nas escolas públicas. Ele já financiava atividades pontuais, mas desejava escala, método, impacto que resistisse à troca de secretários. Clara recebeu o convite com sobressalto. A tia com quem morava disse para ela respirar. Não é convite de festa, é de trabalho. Faça o que sempre fez. Estude, chegue antes, fale menos. Diga certo. Clara chegou 10 minutos antes, caderno novo, caneta de corpo de metal, que guardava para ocasiões que exigiam respeito. A sala de reuniões no 18º andar tinha vista para uma cidade que fingia não tremer. Na parede, quadros com cortes de solo e fotografias de estruturas reveladas. Rafael a recebeu com água e uma pergunta. O que você faria se pudesse levar a lógica do laboratório para as escolas? Clara abriu o caderno e o coração. Falou de documentação participativa, de formar estudantes como monitores do lugar, de mapeamento de pequenas histórias, o copo do bebedouro que... A sala de reuniões no 18º andar tinha vista para uma cidade que fingia não tremer. Na parede, quadros com cortes de solo e fotografias de estruturas reveladas. Rafael a recebeu com água e uma pergunta. O que você faria se pudesse levar a lógica do laboratório para as escolas? Clara abriu o caderno e o coração. Falou de documentação participativa, de formar estudantes como monitores do lugar, de mapeamento de pequenas histórias. O copo do bebedouro que foi trocado e virou lembrança. A placa velha que guardava o nome de um professor querido, a árvore do pátio, que sempre aparece nas fotos de formatura. Quando a escola vira narrativa, ninguém pichar por pichar. Se pichar vira intervenção que conversa com as marcas antigas. E se quebrar, a turma documenta o antes, o durante e o depois. Rafael ouviu com o respeito de quem reconhece método. Quanto custa o piloto em 10 escolas? Ele perguntou. Clara tinha números. E quanto tempo até virar política pública em parceria com a secretaria? Clara tinha fases. Eu aprovo, ele disse. Proponho outra coisa, você lidera. Ela piscou confusa. Eu? Você. Não tenho cargo nem... Ela começou. Terá. A gente cria. Não sou boa de câmera nem de discurso com microfone. Eu também não, ele disse, deixando escapar uma pequena verdade. O trabalho fala por si. Clara aceitou com uma condição. Autonomia técnica. Rafael aceitou com uma condição. Transparência radical de processos, para escapar das armadilhas de marketing vazio. Saíram da sala com uma sensação que não cabia em calendário. A sensação de que algo útil começava ali. As semanas seguintes dobraram-se sobre si em uma coreografia atarefada. Clara se dividiu entre laboratório e reuniões com diretores de escola, professores, coordenadores. O diretor da fundação cedeu uma equipe. Pequena, mas faminta de acerto. Rafael acompanhava o macro, mas quando podia, descia ao detalhe. Aparecia numa escola testando um giz feito de casca de ovo triturada em oficina de sustentabilidade. Via crianças fotografando detalhes da escada, com celulares emprestados, lia relatórios com um prazer que, de início, não soube nomear. Havia satisfação em ver números, claro, mas havia outra coisa. Ver pessoas crescerem de lugar, ver um professor encontrar régua na própria voz, ver uma diretora tímida virar articuladora de bairro. Aquilo, ele percebeu, era construção civil de outro tipo, e ele gostou. Foi num desses fins de tarde, depois de uma visita, que Rafael ficou parado, sozinho, no pátio de uma escola na Vila Formosa, olhando o mural recém-revitalizado por estudantes. Clara terminou de orientar uma professora e veio na direção dele. Posso falar uma bobagem? Ela disse. Bobagens são às vezes a matéria-prima do que presta. Esse mural me comove mais que qualquer parede luxuosa, porque é de quem usa. Rafael ficou calado um instante e, sem perceber que a própria fala entregava algo que vinha lutando para esconder de si, devolveu. A cadeira também precisa ser de quem usa. Clara não entendeu de primeira o que ele dizia. Entendeu que havia um cansaço naquele homem que não era fadiga física, era peso herdado. Não perguntou nada. Ali o silêncio valia mais.
A proposta de casamento, quando veio, não veio de joelhos nem com metáforas. Veio num envelope com logo, acompanhado de um jantar em que Rafael começou por onde achou que seria menos cortante. Há algo que preciso resolver. Existe pressão externa para uma imagem de estabilidade. Há acordos em curso, parcerias com gente conservadora, uma expectativa. Você quer que aceite um casamento civil, contrato com prazo, confidencialidade. Em troca, autonomia total para o programa. Amparo, guarda de espaço e respeito. Por que eu? Ela perguntou mirando direto. Ele sustentou o olhar. Porque com você eu deixo de falar sozinho. Porque você me melhora. E porque você não negocia o que é de dentro. Era verdade, mas não era toda a verdade. Rafael, naquele momento, decidiu omitir a cláusula do testamento. Fazia planos para dizer depois, quando a estrutura estivesse mais firme, quando menos pudesse machucá-la. Seu erro não foi amar pouco, foi subestimar o tempo da verdade. Clara leu o contrato em casa, com a tia ao lado e o irmão sentando e levantando da mesa a cada página. Havia cláusulas duras, multas por vazamento de confidencialidade, regras sobre aparições públicas, um cronograma de presenças de imagem. Havia, porém, linhas bonitas. Compromisso de destinação orçamentária vinculante para o programa nas escolas. Blindagem contra cortes discricionários. Uma carta de princípios assinada por Rafael sobre independência técnica da equipe. Se eu assinar, assino porque decidi. Não quero salvadora nenhuma me chamando de vítima quando eu decidi. A tia deu de ombros. Você sempre foi dona do próprio sim e do próprio não. Luca perguntou, com a objetividade adolescente. Ele gosta de você? Clara não soube responder. Ele gosta do que eu faço. E me olha com respeito. Às vezes é assim que começa. Assinaram uma semana depois no civil sem festa, sem chuva, sem flores. Havia sim 2 pessoas e um punhado de argumentos que queriam se transformar em vida. A casa de Rafael recebeu Clara como se chegasse uma luz diferente. Não mais intensa, só mais verdadeira. Ela trouxe poucos livros. Um quadro pequeno com uma fotografia da mãe, uma caixa de cadernos e a coragem de não se tornar alguém que não era. Luca continuou morando com a tia por escolha dos 3, mas passou a passar fins de semana na casa nova, onde descobriu que o homem do terno alinhado sabia cortar tomates sem amassar e tinha paciência para montar móveis, mesmo que pudesse pagar por quem montasse. Essa paciência, Luca comentou com a tia num áudio, é das poucas coisas que mostram quem alguém é. Nos dias que se seguiram, os 2 construíram uma rotina a contrapelo dos estereótipos. Nada de espetáculos em redes, nada de casal de capa. A equipe de comunicação tentou uma sessão de fotos. Clara topou uma, com a condição de que metade da matéria fosse dedicada às escolas. A foto mais bonita acabou sendo uma em que os 2 olhavam lado a lado. Um caderno da turma do quinto B, com anotações sobre a única árvore do pátio. Ela dá sombra suficiente para 6 crianças com braços abertos, dizia a legenda escrita por uma aluna. Sombra suficiente para 6 crianças, Clara repetiu sorrindo. E Rafael repetiu também, mas por dentro como um mantra. Helena, ao mesmo tempo, afiava o discurso. Apresentou ao conselho uma pauta. Oficializar o casamento com um baile beneficente durante o leilão anual do museu. A imagem pública precisa de um rito, disse. Rafael odiava ritos em que viram vitrine sem pedir, mas cedeu por uma razão prática. O leilão daquele ano financiaria uma ala de restauro em bairros periféricos. Recusar seria cortar dinheiro de onde doía. Clara respirou fundo. Não gostava de holofotes. Aceitou por outro motivo. Estava convencida de que a causa que defendera merecia atravessar salas de luxo para arrancar dali recursos que voltariam, em forma de dignidade, para quem pouco tinha. Conversou com a equipe. Pediu. Nada de vestido de princesa. Vou com o azul antigo da minha mãe. A equipe tentou argumentar. Ela sorriu. É a única peça com história que eu quero carregar. Na semana do evento, o CFO Otto coordenava nos bastidores a peça paralela. Mandou criar um conjunto de prints falsos. Forjou comprovantes de transferências de uma empresa laranja para uma conta que parecia ser de Clara. Escreveu com a ajuda de um assessor de Helena um roteiro para denúncia espontânea em um perfil pseudo-jornalístico.
Noiva por contrato negocia aditivos. As palavras eram escolhidas para acender gatilhos. Aditivo tem som de corrupção técnica. E o tempo do post foi calculado para entrar no telão do leilão no segundo em que Rafael e Clara aparecessem no palco. Era um plano cínico e teria dado errado de cara se a vida fosse um tribunal instantâneo. Não era. No dia marcado, o museu brilhou em luz de gala, os lustres cumprindo coreografia de cintilações calculadas. A imprensa especializada aguardava nomes, lances, doações. O diretor, feliz por ver a ala de restauro enfim tornar-se realidade, agradeceu patronos, citou doações anônimas com carinho especial. Chamou Rafael e Clara ao palco. Rafael, que não temia falar, temia a plateia. Não se acostumara ao jogo de olhares. Clara caminhou com o passo que se usa quando se carrega algo frágil nas mãos. Sem pressa, sem balanço excessivo, concentrada no agora. O microfone foi entregue a ela para uma fala breve sobre o programa nas escolas. Ela falou de dignidade, de crianças que fotografam rachaduras com olhos mais poéticos que os de adultos, de professores que aprendem a documentar o cuidado. O público, por um momento, esqueceu que estava em um evento de perfis e status. Aplaudiu de verdade. Perfis e status. Aplaudiu de verdade. Foi aí que o telão morreu por 2 segundos, acendeu de novo. Ela projetou a primeira imagem. Um print de conversa supostamente de Clara, combinando press kit favorável, em troca de adiantamento do repasse e blindagem com a tia. Outra imagem. Um extrato com transferência para uma conta com o nome de uma suposta prima. Depois a legenda do perfil anônimo. Vazou noiva por contrato, negocia aditivos. O salão, que já andava de pé, parou, em segundos. As mesas viraram pequenas trincheiras de opinião. Alguém riu com desprezo. Alguém disse, eu sabia. Alguém pediu calma. O diretor tentou desligar o telão, sem sucesso. A equipe técnica correu. Os segundos ali eram lama. Clara olhou para Rafael. Não pediu ajuda. Só procurou conduta. Ele a encarou e por um segundo hesitou. Não porque acreditasse no absurdo, mas porque sua cabeça de gestor treinado para medir dano saiu na frente do coração. E isso, às vezes, custa mais caro que uma mentira. Você acha que eu faria isso? Perguntou Clara, não como vítima, como profissional humilhada. Eu não sei o que está acontecendo, ele disse, e a honestidade naquele exato instante soou como covardia. Se você me escolhesse primeiro, a verdade vinha junto, ela respondeu. A frase entrou em Rafael como uma ferramenta que sobeja a peça e rasga a pele. Doeu fundo. Clara devolveu o microfone ao pedestal e caminhou sem tropeçar até a lateral do palco. Atravessou o saguão com o vestido azul da mãe e a coluna reta de quem não barganha vergonha. Não chorou naquela hora. Choraria depois, quando as câmeras fossem dormir. No caminho, juventudes, intrigas e dinheiros não fizeram diferença. O que fez foi o tamanho de si mesma que não negociou. Rafael ficou parado no palco por tempo demais. Helena aproximou-se, com um ar de quem trazia água e trazia sal. Precisamos conter a crise, sussurrou. A crise é o que vocês criaram, ele disse, e sem esperar resposta, desceu. A equipe jurídica já ligava para fornecedores, pedindo logs do telão origem da inserção. O diretor do museu, pálido, pedia desculpas, embora não fosse culpado. Você não me deve desculpas, Rafael disse firme. Vamos descobrir de onde veio. Deu ordens curtas, objetivas e saiu pela lateral em busca de Clara. Não a encontrou. Ela, que conhecia a arquitetura pelo avesso, saíra por um corredor de serviço e pegara um carro de aplicativo para a casa da tia. No banco de trás, segurou o próprio punho para não tremer. Quando a tia abriu a porta, ela respirou como quem chega a um lugar onde o mundo não manda. A tia a abraçou sem perguntas, serviu água, disse que o sofá já sabia de lágrimas e que não quebraria. Luca enviou uma mensagem, tô indo. Ela respondeu, fica, amanhã tem prova. Não vou ficar, você é minha prova. Rafael chegou em casa tarde, não para dormir, para montar um mapa. Chamou o chefe de segurança digital, Lúcio, e a diretora jurídica, Keila. Quero origem do conteúdo, cadeia de inserção no telão, relação com qualquer um dos nossos fornecedores. E quero olhar para dentro também. Se alguém daqui tocou nisso, eu mesmo levo. Lúcio pediu 4 horas. Keila pediu acesso irrestrito. Rafael autorizou sem medo do que aparecesse. No coração,
Doía mais a frase de Clara do que qualquer manchete. Às 3h42 da manhã, o primeiro fio puxado entregou o tecido. O perfil anônimo fora criado por um fármaco fake de assessoria de imprensa que prestava serviços, pagos por fora, a um assessor de Helena. O vídeo com os prints fora editado por um estagiário de um fornecedor de telão que recebera uma ordem extraoficial para uma homenagem surpresa. As transferências eram de uma empresa de eventos subcontratada, que ao se investigar se revelava a propriedade de um laranja ligado a Roto. O mapa se desenhava com uma clareza que dava nojo. Lúcio montou o dossiê. Keila preparou medidas. Retirada do conteúdo do ar, notificação às plataformas, preservação de provas, inquérito. Rafael, com o sol ainda testando-se na cia, escreveu 2 páginas à mão. Não era discurso, era carta. Não sabia se entregaria. Precisava antes olhar Clara nos olhos. Ligou, ela não atendeu. Escreveu: posso ir? Não para me justificar, para te pedir o que devo. O tique azul não veio. O silêncio também é resposta. Esperou amanhecer de verdade e apareceu na casa da tia com pão e leite. Luca abriu a porta, magro de sono e firme de afeto. Ela está no quintal. No quintal, Clara regava uma planta que mal precisava de água. Mais cuidado que água, disse a tia, sorrindo de canto, e os deixou. Rafael ficou a 2 passos. Eu errei, ele disse antes de qualquer outra coisa. Eu devia ter te escolhido primeiro, em público, sem consultar ninguém. Eu tinha que ter sido sua parede. Clara olhou para o chão um segundo, depois levantou o rosto, já sem sal no olho. Eu não sou uma peça frágil que precisa de paredes o tempo todo. Eu preciso de parceria. É diferente, eu sei. Saber, você sabe. Quero ver aprender. Rafael balançou a cabeça, aceitando a lição, e mostrou o dossiê. Não trouxe para me limpar. Trouxe para consertar o que quebraram com o meu vacilo. Foi obra do Otto, com gente da sua família, ela disse sem interrogação. Foi, e eu vou tratar como crime e como cultura, punir o ato e curar a raiz. A raiz tem nome? Tem. Medo mascarado de zelo. Controle fantasiado de legado. Eu cresci nisso. Clara encostou a mangueira, fechou a torneira, respirou. Perdão, eu te dou. Confiança, a gente reconstrói fazendo. Se você está disposto, eu também. Estou, ele disse, sem jogar o verbo para o futuro. E começo hoje. Como? Com verdade. Na reunião do conselho, a sala estava mais fria do que o ar-condicionado explicava. Helena chegou antes, cabelo impecável, olhar que ensaiava um luto que não era dela. Otto entrou com a postura de quem acredita que a mentira já foi longe o suficiente para virar fato. Rafael abriu a pasta e não aqueceu o ambiente. Mostrou vídeos, e-mails, cadeia de contratação, fluxo de dinheiro, prints de conversas internas, logs da sabotagem do telão. Não gritou. Caiu como um peso de chumbo em água parada. Foi direto ao fundo. Keila, a diretora jurídica, enumerou crimes e providências. Lúcio explicou a arquitetura da fraude com diagramas, como se ensinasse um curso de segurança digital para senhores de terno. Helena, que sabia mais do que dizia, tentou apontar para o estagiário do fornecedor. Foi um menino. Foi uma cultura que autoriza meninos a acharem que isso é só uma esperteza, Rafael cortou. E essa cultura tem dentro dela uma peça que eu mesmo aceitei. A ideia de que imagem vale mais do que verdade no minuto do fogo. Hoje eu troco essa peça. Depois da exposição, Rafael não pediu demissão de ninguém por heroísmo. Pediu por justiça. Otto, você está afastado e responderá civil e criminalmente. Helena, peço que se afaste do conselho curador até o fim das apurações. A fundação que meu avô criou não é uma extensão da nossa vaidade. É guarda pública. A partir de hoje, proponho governança independente com assentos da sociedade civil. E proponho mais. Revogamos por deliberação a cláusula do testamento que condiciona a minha cadeira a estado civil. Um conselheiro levantou a velha questão. Mas a vontade do fundador era a preservação do sentido, não dos meios. Rafael respondeu. O meio virou instrumento de chantagem. Nada mais antilegado. O debate durou horas. Alguns temiam a imprensa. Outros temiam a perda de um mecanismo de controle conveniente. Mas havia uma força nova na sala. A vergonha de ter virado notícia pelo motivo mais pobre. Intriga.
A proposta passou com maioria. Keila começou a preparar o instrumento jurídico. Lúcio fechou as providências técnicas. Helena manteve a dignidade de quem aprende a perder sem estardalhaço. Pediu a palavra e, pela primeira vez em anos, disse: "Eu estava errada." Alguém anotou essa frase para usar a favor da imagem da família. Rafael pediu que não usassem. Essa frase precisa valer aqui, não na capa. Ele podia sair direto dali para uma coletiva e capitalizar o momento. Optou por outra ordem. Foi primeiro a Clara. A encontrou na escola do Jardim Miriam sentada em um degrau, ouvindo uma aluna contar que a placa antiga da biblioteca tinha o nome da primeira diretora e que ninguém sabia quem era, até eles começarem o projeto. Quando a gente escreve o nome dela de volta, parece que ela volta um pouco, né? A menina disse, com uma sabedoria que não tem sinônimos: "Volta sim." Rafael esperou a conversa terminar, pediu licença para sentar no degrau ao lado. "Fiz a parte de dentro", disse. "Agora vou à parte de fora." "A imprensa?" Clara perguntou. "A cidade", ele corrigiu. Na coletiva, Rafael fez uma coisa que executivos raramente fazem. Pediu desculpas sem subjuntivo, se alguém se sentiu ofendido, e sem consultoria. "Peço desculpas públicas à minha esposa, Clara Moretti, por não tê-la escolhido primeiro no exato minuto em que ela merecia. Apresento as provas da armação, as medidas tomadas e uma alteração estrutural. A partir de hoje, a cadeira que ocupo não responde mais a uma cláusula de estado civil. Responde ao compromisso de cuidar. E esse compromisso começa ouvindo quem mais entende do que fazemos, inclusive quando nos diz que estamos errados." Os repórteres perguntaram se aquilo significava fragilidade de liderança. "Significa que liderança que não pede desculpas é marketing", ele respondeu, com uma serenidade que surpreendeu seus próprios acionistas. Clara assistiu de um canto de sala pelo celular. Não chorou, não sorriu grande. Soltou o ar, como quem fecha um diálogo antigo com o próprio medo. Naquela noite, quando Rafael chegou à casa da tia com uma sacola de pão e flores simples, ela o recebeu no quintal. "Vim sem contrato", ele disse. "Vim com o que tenho. Vontade de ficar se você quiser. Vontade de ir se você não quiser. E vontade de aprender a ser interrompido", ela completou. "E de ouvir não. E de responder sim só quando couber. E de reinventar cláusulas todos os dias. E de guardar silêncio quando o barulho for vaidade." Calaram juntos por algum tempo. Depois o primeiro beijo veio não como fogos, mas como uma luz acesa numa sala que já era casa. A casa nova não mudou de endereço, mas mudou de gravidade. Onde antes cada objeto parecia dizer "não toque", agora havia uma regra não escrita: toque com cuidado, mas toque. Na primeira semana depois da coletiva, Rafael e Clara fizeram algo que não entra em nenhum manual de imagem, porém salva vidas íntimas. Mapearam rotinas e vulnerabilidades. Na mesa da cozinha, com papel pardo e canetinhas de Luca, escreveram o que cada um precisava para ficar bem. Ele anotou: 1 hora por dia de silêncio real. Caminhada ao fim da tarde. Honestidade quando não souber o que sinto. Ela escreveu: manhãs de escrita sem interrupção. Liberdade para dizer não quero ir a eventos. Poder discordar sem que vire guerra. No centro da folha sublinharam: verdade primeiro. Não foi um passe de mágica. A primeira discussão séria apareceu uma quinta-feira por causa de uma entrevista. A comunicação da holding havia agendado, sem consultá-la, uma gravação em que o casal falaria do programa das escolas. Clara leu a pauta. 8 perguntas sobre a roupa do leilão, 2 sobre os planos românticos, 1 sobre a relação com Helena e nenhuma sobre o trabalho. Eu não vou, disse devolvendo o e-mail com firmeza. Rafael, já com a agenda dobrada, sugeriu um meio termo. Vamos e puxamos o assunto. Ela respirou para não explodir. Rafa, eu passei anos sendo invisível. Não vou trocar invisibilidade por caricatura. Ele lembrou da cláusula presenças de imagem do velho contrato. Aquele que agora valia apenas como memória do que não queriam mais ser. Você tem razão. Eu cancelo. Cancelou. Recebeu ligação irritada de um executivo de mídia. Você não pode perder essa janela. Respondeu. A janela abre quando a casa está certa por dentro. Helena reapareceu uma tarde com uma caixa de cadernos antigos. Pediu para falar com Clara como gente.
Sentaram-se na sala com café simples. Helena abriu o primeiro caderno. A caligrafia do avô de Rafael, anotações de canteiros, orçamentos feitos à mão, uma frase repetida no rodapé de várias páginas. Obra é gente. Eu cresci ouvindo isso como slogan, disse Helena. Esqueci que era regra. Virei curadora do sobrenome, não do sentido. O pedido de desculpas que veio a seguir não teve performance. Teve concreto. Quero aprender. Me dá serviço. Clara sorriu com a sinceridade de quem reconhece conversão. Começa pequeno. Preciso de alguém que organize o acervo oral da fundação. Entrevistas com mestres de ofício, cozinheiras, zeladores. Nada de pose, só voz. Helena anotou num caderno novo. Descobriu que gostava de ouvir. Otto, por sua vez, jogou o último baralho. Apareceu nos jornais como arrependido, culpando um estagiário, dizendo que exageros foram cometidos. A estratégia não resistiu uma semana. Advogados da holding apresentaram documentos. O Ministério Público abriu investigação. O círculo de relações de Otto encolheu. O homem que tratava tudo como alavancagem descobriu que reputação também tem alavanca. Mas ela puxa para baixo quando se usa para esmagar gente. Ainda tentaria por meses lançar boatos, mas seria voz de fundo numa história que já havia escolhido seu tom. A Fundação Nova tomou o corpo com rapidez e cuidado. Conselheiros externos, nomes que não serviam a nenhum clã. Uma professora da rede pública, um mestre carpinteiro de 74 anos, uma jurista de direitos urbanos, uma gestora cultural de periferia, um engenheiro de estruturas que trabalhara décadas em edificações populares. As reuniões não eram bonitas no começo, todo mundo trazia mundo demais. Mas aos poucos encontraram método. Os editais passaram a exigir contrapartida de formação. Obra restaurada sem gente formada virou exceção. A prestação de contas ganhou linguagem dupla. Números para quem precisa de números. Narrativas para quem entende que impacto também se mede com histórias. Nas escolas, Clara e sua equipe viviam entre risos de corredor e dores miúdas. Muitos diretores tinham medo de gente grande atrapalhando rotinas. A resposta de Clara era sempre uma conversa ao pé da escada. Quem manda aqui é você. A gente só entra se for para ficar e só fica se for para você mandar a gente embora quando quiser. O primeiro não que recebeu virou amizade uma semana depois. O diretor tinha vergonha da escola com infiltração. Se infiltração nos expulsasse da vida, não existiria bairro nenhum, ela disse, e propôs uma solução temporária de lona, com documentação e aprendizado, para que essa memória sirva ao pedido de reforma. A escola topou. Os alunos aprenderam a mapear infiltração. Anos depois, alguns escolheriam engenharia. Luca entrou na faculdade de arquitetura com olhos de quem vê a cidade como quem vê um parente. A cidade precisa de sombra na altura do rosto, repetia. No primeiro semestre, apresentou um trabalho sobre praças que começam da árvore. O professor sorriu. O desafio será conseguir aprovar isso no orçamento da prefeitura. Luca levantou o queixo. A fundação tem um piloto com escolas. Eu posso mostrar que isso dá menos briga que parece. O professor, cético e simpático, abriu espaço. Luca levou a turma a 3 escolas do programa. O que era conceito virou campo. Quando desenharam as sombras sobrepostos às trajetórias de sol, uma menina do 6º ano disse que queria ser engenheira de sombra. Luca guardou a expressão. Prometeu que, se algum dia abrisse escritório, aquele seria o nome. Em casa, Rafael e Clara praticavam detalhes. Ele, que sempre acordara cedo para vencer o dia, aprendeu a não vencer. A aceitar que o dia bom às vezes começa com meia hora de conversa sem pauta, olhando a cidade pela janela, só por estar junto. Ela, que viera de anos de controle pela sobrevivência, aprendeu a deixar acontecer, a não arrumar tudo antes de dormir, a aceitar flores tortas, a rir de um prato queimado, sem transformar isso em tese sobre competência. O primeiro fico fora hoje em um evento pesado, uma premiação do setor, foi dito por ela com medo. Rafael respondeu como um ok que tinha compreensão, e um eu te conto depois que tinha parceria. Contou. Ela quis saber o que valia ser sabido. O resto ficou no casaco. Nem sempre era assim. Houve uma noite de ciúme não confessado. Um ex-namorado de Clara, fotógrafo, reapareceu com a desculpa de um portfólio de murais e pediu para registrar o trabalho nas escolas. Era um bom profissional.
Rafael escondeu o incômodo na polidez. Clara percebeu. Quer falar do que te incomoda ou quer que eu adivinhe para te poupar? Ele riu envergonhado e disse: quero falar. Não por controle, por cuidado com a minha criança interior ridícula. Todos temos uma, ela respondeu. Conversaram. Definiram limites. O fotógrafo poderia registrar uma escola, com um termo assinado, sem cenas íntimas, sem transformar o projeto em palco de vida alheia. Ficou bom. As fotos ficaram ainda melhores. O ex no final mandou uma mensagem que parecia uma curtida num projeto. Fico feliz de ver você viva de si. A carta manuscrita que Rafael escrevera na noite do escândalo, guardada numa gaveta desde então, ganhou destino numa tarde de assembleia. A holding celebraria 100 anos de fundação do primeiro canteiro da família. Haveria discursos, placas e inevitável champanhe. Ele subiu ao palco com o papel no bolso de dentro do paletó. Aquele lugar onde executivos guardam canetas, cartões e, raramente, coragem. Falou de números e, de repente, desviou. Eu queria ler algo que escrevi no dia em que falhei com a pessoa que mais respeito, disse. E leu com a voz firme apenas quando o texto pedia firmeza. Eu te devo uma casa, onde verdade entra antes da imagem, onde minhas hesitações não te cortam, onde vou aprender a ser interrompido. Eu te devo um museu onde a placa é menor que a mão que cuida. Eu te devo desculpas. E te devo menos desculpas no futuro porque vou errar menos. Não te devo nada que te prenda. Te peço tudo que te liberte. Quando terminou, não houve estalo de mãos imediato. Houve um silêncio, e alguns entenderam que esse tipo de silêncio é reverência. Depois do evento, a pergunta que pairava no ar encontrou forma. E agora vocês... Rafael sorriu pequeno. Agora a gente continua. E se for para casar sem contrato, será no tempo certo. E não para cumprir cláusula nenhuma. Clara ouviu de longe, e o viu naquele instante como o homem que, de fato, escolhera ser, não um herdeiro defendendo cadeira, mas alguém disposto a perder cadeiras para sentar na vida. O processo contra Otto seguiu seu curso com a rapidez que a justiça permite quando há prova bem documentada e pouco poder para desviar. Ele tentou um acordo. Ofereceu, como sempre, dinheiro. Recebeu como nunca a resposta que sua lógica não acomodava. Não é sobre isso. A condenação veio por fraude documental, calúnia e danos morais. Não virou espetáculo. Virou jurisprudência interna. A empresa instituiu uma cláusula de integridade que, além de punir desvios, obrigava formações internas sobre ética aplicada. Não palestra genérica. Formação séria com estudo de caso. Clara propôs e foi aprovado. A última aula todo semestre seria com gente da rua, e para lembrar que não estamos falando de números, e sim de vizinhos. Que não estamos falando de números, e sim de vizinhos. Entre as obras da fundação, uma se tornaria símbolo. A caixa d'água antiga de uma escola no Cambuci, dessas redondas em concreto, com ferrugem que desenha mapas do mundo. A diretora a queria demolida por risco. Um engenheiro da Monteiro avaliou. Dava para escorar e restaurar com método, transformando em observatório de ciências. Os alunos viriam contar a história da água no bairro, fotografar nuvens, aprender a medir vento. A prefeitura cética hesitou. O conselho da fundação garantiu recursos e seguros. Meses depois, a caixa virou laboratório e mirante. No dia da reabertura, uma senhora que estudara ali há 50 anos chorou porque lembrava de ter beijado seu primeiro amor escondida atrás da caixa. Eu achei que iam apagar, disse. A gente aprendeu com a Clara, respondeu o engenheiro. Restauro não apaga, restauro conta direito. Helena organizou o acervo oral com uma disciplina que surpreendeu até a si mesma. Descobriu o microfone em mãos, que gente que passou a vida calada tem frases de ouro. Um zelador de 82 anos no museu disse numa entrevista: o problema do rico não é o dinheiro, é o medo. Ele tem medo de perder e o medo ensina coisa errada. Helena anotou e numa reunião citou, não para posar, porque doeu nela. Enviou para Clara uma mensagem que valia por cartas. Obrigada por me ensinar a usar o ouvido como ferramenta. O amor entre Clara e Rafael não foi uma curva para cima constante. Houve noites de exaustão em que um deles dormiu no sofá, não por raiva, mas por considerar o outro com o silêncio necessário. Houve um domingo em que os dois bateram a porta errada da conversa e ficaram órfãos de argumento
por algumas horas. Houve uma viagem em que ele precisou cancelar de última hora por uma enchente em uma obra. E ela foi sozinha a um evento na Bahia, aprendendo que a ausência do outro pode ser presença se o fio não arrebenta. E houve uma cena que nenhum dos dois esqueceria. O dia em que Rafael, diante de uma turma do 7º ano, admitiu que respondera errado a uma pergunta de orçamento e que precisava corrigir. As crianças o aplaudiram como a gente aplaude palhaço bom, que erra de propósito para ensinar graça. Ele não errou de propósito. Aprendeu graça porque errou. Um ano se passou desde o início do programa nas escolas, quando o museu abriu a exposição Entre Linhas, fotografias de restauros em micro, cadernos de estudantes, registros de entrevistas com mestres. No centro, protegido por uma redoma, repousava o painel de madeira do começo de tudo restaurado. Não estava perfeito. Uma lacuna à direita permanecia visível, preenchida por veladura que não fingia. A ficha técnica dizia: lacuna mantida por decisão de ética, lembrança do caminho. Clara leu e sentiu um orgulho manso. Rafael olhou para a peça como quem olha para uma pessoa querida. Parece a gente, ele disse. Parece, ela concordou. A gente também tem lacunas que a gente não tapa. A gente honra. Foi ali, diante da obra que acompanhara como testemunha e parte, que ele tirou do bolso uma caixinha simples. Eu quero te pedir uma coisa que não é meta, não é KPI, não é cláusula, disse, brincando sério. Quero te pedir o que já vivemos, com nome. Casa comigo, sem contrato? A pergunta era um abraço sem sutiã. Cabia, deixava livre e apoiava. Clara não tinha discurso. Tinha caminho. Sim. O sim não foi gritado nem murmurou depois. Foi dito bem no meio, no tom que sustenta. Com uma condição. Todas. A condição é que a gente assine no cartório outra coisa junto. Qual? Um compromisso de governança que amarre no papel o que a gente aprendeu. Que a fundação é perene, independente, imexível por vontade de capricho. E que o museu nunca vira moeda. Rafael riu do riso certo, o da alegria que encontra responsabilidade. Assino agora. O casamento aconteceu num sábado de manhã, num casarão histórico que a Fundação havia salvado do abandono e transformado em casa de memórias do trabalho. Poucos convidados. Família, equipe das escolas, o diretor do museu, a professora de materiais que ensinara a Clara a dizer: eu reconheço o que você já é antes de tocar. Luca, de terno que não apertava, fez o discurso mais bonito. Eu cresci vendo minha irmã ser acervo que ninguém catalogou. Hoje, ela é curadora de si. E você, Rafael, aprendeu a ser restauro. Vocês dois me ensinaram que o nome da engenharia que salva a gente é cuidado. A tia de Clara chorou com a alegria limpa de quem sabe que a vida também a escolheu. Helena, sem maquiagem, entrou com o microfone desligado. Não discursou, abraçou. As alianças eram discretas. Maria, a professora de materiais, abençoou com uma fala pequena. O ouro é maleável. A maleabilidade do ouro é o que o faz nobre. Se endurece, quebra. Riram. Assinaram 2 papéis, a certidão e o estatuto novo da fundação, com cláusulas que os dois repetiriam para filhos, se viessem, já é para quem viesse depois deles. Museu e programas sociais blindados por governança cidadã. Relatórios públicos, conselho com maioria externa, cláusulas pétreas que exigem assembleia cidadã para qualquer mudança. A jornalista que insistira em perguntas sobre vestidos anotou aquilo sem saber muito bem onde encaixar. O tempo trataria de explicar. Na tarde desse mesmo dia, depois do bolo com gosto de infância, Rafael e Clara foram sozinhos ao terraço do casarão. A cidade fazia barulhos d'água e borboletas de luz. Sabe quando eu me apaixonei por você? Ela perguntou de repente. Sei de alguns momentos, ele arriscou. Foi quando você disse que liderança que não pede desculpas é marketing. Ele riu. E eu, sabe quando? Quando? Quando você disse para a criança que a gente não mente para a beleza. A gente não mente, nem para o amor, nem para o amor, nem para o amor. Nos anos seguintes, o programa das escolas virou política pública em 3 cidades, com variações que respeitavam sotaques. A Fundação financiou não apenas restauros de parede, mas restauros de vida. Oficinas de reparo de móveis com mestres marceneiros que ensinaram adolescentes a ganhar dinheiro, consertando o que o consumo joga fora. Cursos de conservação preventiva em bibliotecas comunitárias.
formação de zeladores como curadores do cotidiano, com remuneração adicional, bolsas para que filhos de serventes estudassem patrimônio, sem nunca serem obrigados a virar museólogos. O ponto era ampliar caminhos, não trocar uniformes. Luca abriu o escritório de sombra com 2 amigos. O primeiro contrato foi com a fundação, desenhar praças com árvores certas para bairros quentes demais. O segundo veio da prefeitura, um piloto de ruas calmas que começou com escolas e depois se alargou. Quando saiu a matéria no jornal sobre os jovens que desenham sombras, o repórter finalmente entendeu que não era metáfora. Sombra é infraestrutura, disse Luca sério. O pai ausente e a mãe que partira cedo teriam gostado de ver o menino com régua na mão, medindo a luz como quem mede futuro. A tia, que nunca se acostumou ao título de tia que é mãe, levava empadas para as reuniões do escritório e rindo dizia que aquilo, sim, era legado. Guribom fazendo sombra boa, Helena, a tia que vira gerente de imagem do próprio medo, transformou-se num tipo raro de ex-gestora, a que aprende e pede desculpas e vira ponte. Tornou-se a melhor entrevistadora do acervo oral. Anos depois, o conjunto de gravações que organizou seria consultado por pesquisadores do mundo todo. Um professor francês, ao ouvir a história de um pedreiro brasileiro explicando por que não se deve rebaixar demais a alma do material, chorou num auditório. Vocês têm uma filosofia que não aparece nos livros, ele disse. Porque os livros demoraram a chegar onde as mãos já sabiam, respondeu Helena. E a resposta correu o mundo como legenda bonita. Otto reaprendeu o alfabeto. Levou o processo até onde dava. Pagou, perdeu, devolveu, saiu. Falou mal nas sombras. Foi desaparecendo do noticiário, substituído pela produção que ocupou as páginas que antes gostavam de escândalo. Ninguém comemorou. A grande vitória foi outra. Letra de governança virando carne de rotina. Clara nunca pareceu outra pessoa. A esposa do CEO continuou indo de tênis a reuniões, às vezes com tinta nos dedos. Nas festas da empresa, preferia conversar com quem cuidava do prédio do que com quem assinava contratos. E isso, em vez de virar pose, virou cultura. Executivos aprenderam a saudar quem abre a empresa às 5 da manhã. Muitos, pela primeira vez, souberam o nome do vigilante que via suas caras no crachá todos os dias. Pequenices, diria um cínico. Fundamentos, diria quem entende de construção. O painel do começo, aquele de madeira com lacuna honrada, virou capa de um catálogo chamado Não Tapar Tudo. A ideia colou. No urbanismo, na educação, na própria vida doméstica. Muitas pessoas, depois de ver a exposição, passaram a chamar de lacuna honrada o espaço deixado na prateleira para o livro de quem partiu, o lugar à mesa para a memória de alguém, o intervalo no dia para lembrar um amigo. Não tapar tudo salvou secretamente casamentos e amizades que morriam sufocadas em reformas mal intencionadas. O museu recebeu cartas dizendo: obrigada por me ensinarem a não pintar por cima. Rafael, em reuniões com outros presidentes, passou a usar frases que no começo pareciam heresia corporativa e depois viraram padrão. Quem não admite erro terceiriza a culpa e maltrata a gente. O único KPI que vale sem outro junto é o de saúde. Prêmio é bom quando não atrapalha o trabalho. E, sobretudo, imagem é efeito colateral. Em um encontro de conselhos, um homem perguntou em tom meio de deboche se ele tinha virado santo. Rafael respondeu trocando riso por método: virei gente, e deu lucro. Alguns entenderam de primeira, outros anotaram para usar em LinkedIn. O tempo sempre decide quem está estudando e quem está copiando. O casamento de Clara e Rafael, esse que começou como arranjo para cumprir relógio e virou obra de verdade, não virou filme de 2 horas, virou série longa, daquelas em que cada episódio resolve uma coisa e complica outra. Teve episódio de susto. A mãe de um aluno ficou doente e Clara atravessou a cidade para ficar com a criança enquanto a cirurgia saía. Teve episódio de inveja. Uma colega de escola chamou Clara de princesa do museu e ela engoliu em seco para responder com firmeza, sem humilhar. Teve episódio de pura alegria. A noite em que o escritório de sombra ganhou um prêmio por uma praça desenhada de baixo para cima. Teve episódio de vacilo. Rafael prometeu que chegaria a tempo para ver o mural de uma escola,
Perdeu a hora numa reunião com investidores e, ao chegar, encontrou o muro pronto, lindo e a turma indo embora. Pediu desculpas a cada criança. Voltou no dia seguinte com gelo e sol. Ficou sentado no pátio 2 horas, sem mandar, sem pautar, só estando. Numa manhã de domingo, eles foram visitar o primeiro prédio que a Monteiro restaurou na década de 60. No hall, uma placa antiga do avô. Obra é gente. Rafael acariciou a letra com o dedo como quem passa a mão no rosto de alguém que ama. Ele era duro, disse, mas tinha essa frase. Acho que ele queria dizer o que você pratica. E acho que você honrou o que ele quis dizer quando trocou a cláusula pelo compromisso. Clara devolveu. Ficaram um tempo ali diante da placa e depois desceram para a rua, onde a cidade continuava. Como sempre, necessitando de sombra, de gentileza, de restauro. Se alguém me pedisse uma lição única dessa história, eu ousaria propor 2. A primeira, o amor verdadeiro não se assina, se constrói. Pode começar por um contrato, pode nascer num cenário improvável, pode até ser adiado por medos herdados. Mas vive quando 2 pessoas conscientes escolhem trabalho sobre espetáculo, processo sobre pose, verdade sobre imagem. A segunda, não tapar tudo. Na arte, na cidade, na família, na empresa, lacunas honradas contam um caminho. Tapá-las de qualquer jeito é desrespeitar o tempo, as dores e a beleza que já houve. Clara e Rafael continuam. Às vezes passam no museu de surpresa, para olhar o painel e ver como a luz bate diferente em dias diferentes. Às vezes ficam em casa, calados, lendo. Às vezes brigam por besteira e resolvem por grandeza. Às vezes riem como quem inventou juntos uma matemática que as escolas deveriam ensinar. A da generosidade, essa operação exata em que metade mais metade não dá um inteiro. Dá 2 inteiros, porque ninguém se perde para que o amor exista. Ao contrário, é quando cada um fica inteiro que o amor tem onde morar. Se esta história encontrou você num corredor de pressa, que ela te ofereça uma cadeira de pausa. Se encontrou você pintando por cima a dor de ontem, que te dê coragem de deixar uma lacuna honrada para que a verdade respire. Se encontrou você se sentindo peça de reposição, que te diga pela boca de Clara: eu reconheço o que você já é, antes de qualquer restauro. E se encontrou você com medo de perder a cadeira, que te lembre, pela coragem de Rafael, o que nos dá direito à cadeira não é o sobrenome, é o cuidado. O amor sempre encontra seu caminho. Quando encontra, transforma a cláusula de mármore em chão de casa. Esse foi, e continua sendo, o destino do amor. Sendo o destino do amor.